Então, se eu apertar esse botão, ele deve carregar. Na verdade, está carregando 8 volts. Vamos lá. Isso é incrível. Você já pensou em montar uma bicicleta elétrica sem usar componentes eletrônicos? Agora, quando eu digo sem eletrônicos, é seguindo a definição, de acordo com o Google. Eletrônica é o ramo da física e da tecnologia focado no projeto de circuitos com transistores e microchips. Vamos usar alguns fios e uma bateria, mas todo o resto eu quero que seja mecânico. A maioria das bicicletas elétricas modernas usa motores de corrente contínua sem escovas, por serem potentes e eficientes para o tamanho. Mas eles também precisam de um controlador eletrônico de velocidade para funcionar. Então, você não pode simplesmente ligar uma bateria e sair andando. Mas e se pudesse? Este é um motor com interruptor Reed, chamado assim por causa da pequena cápsula verde na lateral. Quando um ímã se aproxima do interruptor, ele se fecha e permite a passagem da corrente. Essas bobinas funcionam como eletroímãs, e quando os ímãs permanentes passam pelo interruptor Reed, a energia é aplicada, acelerando os ímãs à direita e fazendo o motor girar. Eu já montei um motor com interruptor Reed em um carrinho de brinquedo pequeno. Ele funcionava muito bem, consumia pouca energia e ainda podia recarregar com um leve empurrão. Então resolvi aumentar a escala e colocar isso em uma bicicleta. Essa versão maior tem algumas pequenas diferenças, mas basicamente funciona do mesmo jeito. Um interruptor Reed comum suporta apenas meio ampere. Precisei fabricar meu próprio interruptor Reed gigante. O princípio é simples: 2 tiras de metal separadas por um pequeno espaço, como no interruptor Reed tradicional. Quando o ímã passa por ali, uma das tiras é atraída pela outra e fornece energia às bobinas. Esse motor tem pouca potência porque possui apenas 6 ímãs por rotor, fazendo com que as bobinas empurrem a roda só 6 vezes por rotação. Se aumentarmos o número de ímãs, a potência de saída deve aumentar. Por isso, construí este motor com 16 ímãs e polos magnéticos alternados, o que resultou em muito mais torque. O interruptor Reed precisou ser modificado, porque a alternância dos ímãs interferia na temporização. Então, posicionei um pequeno ímã na tira flexível, fazendo com que ela fosse atraída apenas pelos ímãs com o polo oposto voltado para fora. Também existem problemas elétricos, porque as tiras de níquel se degradam com o tempo devido às faíscas. Tentei usar um contato de carbono, comum em motores elétricos com escovas, mas ele soltava poeira na tira e acabava prejudicando a conexão. Acabei encontrando esses pequenos interruptores, que aparentemente suportam até 15 amperes, e removi os contatos deles, que até agora estão funcionando muito melhor. Agora vamos montar a e-bike. A bicicleta escolhida tem um quadro tubular simples, o que facilita bastante o projeto. Um modelo em 3D no OnShap, um software de desenho assistido por computador na nuvem, permite projetar um suporte de motor exclusivo para a e-bike. Se você quiser criar projetos como este, recomendo dar uma olhada no OnShap. Depois disso, posso exportar o projeto e iniciar a impressão em 3D, que decidi fazer nas impressoras Formlabs, Form 4 e Form 4L. Elas são ideais para fabricar peças grandes, resistentes e muito precisas, exatamente o que este projeto exige. Aqui temos o suporte do motor e o núcleo do motor, que literalmente vão manter todo o sistema unido. É incrível poder fabricar isso como uma peça única. Depois, encaixo os rolamentos na peça e verifico se o conjunto se ajusta corretamente ao quadro da bicicleta. E pronto! Agora temos uma base sólida para montar todos os componentes. Os primeiros componentes são as bobinas, que imprimi em 3D, usando resina transparente, para que fiquem visíveis do lado de fora do motor. Cada bobina tem 300 voltas, 2 são ligadas em série, e no total, 8 conjuntos ficam em paralelo, somando 16 bobinas e 4.800 voltas de fio. Na minha opinião, isso fica incrível, embora talvez seja exagerado para uma bicicleta. O próximo passo é fabricar os rotores, que vão segurar os ímãs. Note que este rotor tem mais espaços para ímãs do que o motor protótipo. Recentemente descobri algo chamado arranjo Halbach, observando o motor protótipo de lado. Existe uma bobina entre 2 ímãs, e queremos que o campo magnético entre esses ímãs seja o mais forte possível. Quando a energia é aplicada às bobinas, isso maximiza o torque gerado. Se adicionarmos ímãs menores entre os ímãs alternados do rotor, nessa orientação perpendicular,
conseguimos redirecionar parte do campo magnético para um lado, criando um lado mais forte e outro mais fraco. Isso é conhecido como arranjo Halbach. Então, se posicionarmos os lados mais fortes, voltados para dentro, em direção às bobinas, devemos conseguir aumentar o torque. Eu realmente construí outro motor protótipo para testar essa teoria. E ficou evidente que ele tem muito mais potência. Precisei posicionar o interruptor Reed mais próximo do rotor, já que o campo magnético externo ao motor é bem mais fraco. Este design final tem 20 ímãs principais e 20 ímãs menores, formando a matriz de retorno, totalizando 80 ímãs com os dois rotores. Eles podem ser montados no eixo com a polia, antes de acoplar ao motor, permitindo instalar um rotor de cada lado da bicicleta para prensar as bobinas. Agora podemos instalar o interruptor Reed no motor e testá-lo. Com tudo conectado, devo conseguir acelerar o motor usando este interruptor. Mesmo operando bem abaixo dos 15 amperes, para os quais esses contatos foram projetados, eles queimam rapidamente ou às vezes acabam se soldando entre si, travando o motor. Ainda me restava uma última ideia para fazer isso funcionar: tungstênio. O tungstênio tem o ponto de fusão mais alto entre os metais, cerca de 3.400 graus Celsius, aproximadamente 1.000 graus a mais que o aço. Encomendei hastes de tungstênio para criar contatos de interruptor Reed mais duráveis, mas logo enfrentei o primeiro problema. Descobri que não consigo soldar tungstênio usando solda comum e a temperatura do meu ferro de solda. Minha solução foi usar a solda como uma conexão mecânica com o tungstênio, quase como um encaixe prensado. Fiz alguns entalhes na haste de tungstênio para que a solda tivesse melhor aderência. Depois, enrolei a fita de níquel no tungstênio e preenchi tudo com solda. Quando o tungstênio é inserido na solda ainda derretida e tudo esfria, os dois ficam firmemente presos. Com uma boa conexão elétrica, este interruptor Reed de tungstênio é provavelmente minha última esperança para fazer a bicicleta funcionar. Com tudo ligado, será que ele aguenta as faíscas? Sinceramente, não consigo expressar o quanto fiquei feliz ao ver que isso funcionou. Além de o tungstênio não ter se degradado após um bom tempo de uso, as faíscas também diminuíram bastante. Em seguida, imprimi em 3D uma polia grande para acionar a roda traseira. Ela se encaixa na engrenagem original da bicicleta por meio de um recorte e é fixada com alguns parafusos. Com a correia instalada e bem tensionada, a bicicleta está quase pronta. Falta apenas adicionar um último detalhe para completar o visual de bicicleta mecânica. Um voltímetro analógico para indicar quanta bateria ainda resta, que se encaixa perfeitamente no centro do guidão. Também instalei 2 interruptores no guidão e uma fiação um pouco bagunçada. Isso permite que um interruptor controle a energia do motor e o outro possibilite a recarga regenerativa da bateria, ou, neste caso, de um pequeno conjunto de supercapacitores. Preciso explicar melhor o objetivo dessa configuração. Motores elétricos convencionais possuem núcleos de ferro que aumentam bastante a força eletromagnética das bobinas. Mas isso também gera resistência quando o motor está desligado, já que os ímãs são atraídos pelo núcleo. Já este motor é quase totalmente feito de plástico, exceto por alguns parafusos e pelas bobinas, o que significa que ele oferece pouquíssima resistência quando gira desligado. A ideia é que ela funcione como uma bicicleta normal, com apenas uma leve resistência da correia, que é bem pequena. Mas e quando eu desço uma ladeira ou quero desacelerar? Posso usar o motor como gerador para carregar os capacitores, e quando eles estiverem carregados, espero que isso seja suficiente para me dar um pequeno impulso de potência quando eu precisar. Então, vamos ver se funciona. Estou aqui fora, numa bela e fria manhã britânica de dezembro. Os capacitores estão descarregados, como indica o voltímetro. Se eu mexer no guidão, dá para simular uma carga, mas isso não é uma carga real. Então vamos dar uma volta de bicicleta. Olha só, parece que os capacitores estão carregando, mesmo sem eu apertar o botão de regeneração, o que é um pouco estranho. E não parece haver muita resistência nos pedais, o que é bom, considerando que está carregando com tanta facilidade. Os interruptores Reed são um pouco barulhentos, lembram aqueles cubos de roda livre ruidosos.
mas são até piores, porque fazem barulho o tempo todo. Agora vou descer a ladeira e apertar o botão de regeneração. E parece que está carregando um pouco mais rápido agora. Estamos quase em... Ah, sim, chegamos a 10 volts. Esses capacitores são especificados para cerca de 18 volts, então estamos tranquilos por enquanto. Beleza, agora estou entrando em um trecho plano e vou parar a bicicleta. Estamos com cerca de 12,5, 13 volts, então vamos ver se conseguimos usar essa energia para voltar à velocidade. Ela até me impulsiona, mas não com muita potência. Então gastamos cerca de 5 volts para ganhar velocidade, e agora não está mais consumindo energia. Isso acontece porque essa é a rotação máxima que o motor consegue alcançar nessa voltagem. Voltamos para cerca de 11 volts, e agora vou acelerar para ver se dá para subir essa ladeira. Não tem potência suficiente para subir nenhuma ladeira. Essa bicicleta atende a 2 dos 3 requisitos que eu queria. Recarrega de forma regenerativa e quase não oferece resistência quando está desligada. Só falta a potência necessária para ser uma opção viável de bicicleta elétrica, e ser totalmente mecânica não foi tão vantajoso quanto eu esperava, já que as tiras metálicas do Ridge não ajudam muito. Os interruptores também precisam de ajustes constantes, porque se eu pedalo rápido demais, eles entram em uma frequência de ressonância. No fim das contas, ele acaba ficando ou longe demais do contato de tungstênio ou perto demais, o que gera faíscas grandes. Mas e se a gente pegasse a parte de frenagem regenerativa da bicicleta e usasse para carregar outra coisa? Como o motor está conectado, assim como no meu gerador de manivela, ele gera energia em corrente alternada quando gira. Se usarmos 4 diodos em uma ponte retificadora completa, conseguimos carregar os capacitores bem mais rápido. Depois, podemos ligar os capacitores a um regulador de voltagem USB para usar essa energia armazenada. Por exemplo, ao carregar meu celular enquanto pedalo, a carga não funciona se os capacitores estiverem abaixo de 8 volts. Mas com um toque rápido no botão de regeneração, dá para subir a voltagem rapidamente e depois liberar essa energia aos poucos para o celular. Em 6 km, ou 3,7 milhas, desci cerca de 55 metros e carreguei quase 10% da bateria do celular, o que não é nada mal. Usei isso apenas nas descidas, ou ao frear, e em uma ladeira muito longa fiquei preocupado em sobrecarregar os capacitores, então soltei o interruptor. Eu sei que existem produtos que usam um pequeno gerador para alimentar a luz da bicicleta, mas eles criam arrasto constante na roda quando estão ligados. Já este sistema carrega rapidamente os capacitores ao frear ou descer ladeiras e libera a energia de forma gradual. Dá para carregar o celular, a luz da bicicleta ou praticamente qualquer coisa. É basicamente energia gratuita. Sem esse sistema, toda essa energia viraria calor e ainda desgastaria as pastilhas de freio. Muito obrigado por assistir.